Salve pessoal, tudo bem com vocês? Essa é mais uma videoaula de História aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes. E hoje o assunto que a gente vai tratar com vocês são as reformas religiosas ocorridas na Europa no início da Idade Moderna, logo após o Renascimento, no final da Idade Média. Vamos a esta videoaula. Bem, qual a definição então para essa reforma religiosa? Foi um movimento de fiéis insatisfeitos com a Igreja Católica, dando origem a novas religiões cristãs e a mudanças na Igreja Católica também, com a Contra-Reforma, combatendo as mudanças religiosas na Europa. Quando isso ocorreu? Final do século XV e início do século XVI. Quais foram os lugares onde isso ocorreu com mais força? Alemanha, em primeiro lugar, na Suíça, na França, Inglaterra e Escócia. Quais são os antecedentes e causas dessa reforma religiosa? Bem, primeiramente a insatisfação dos reis e dos nobres, por causa dos altos tributos cobrados pela igreja e disputa de poder entre o rei e a igreja católica. Lembre-se que durante toda a Idade Média, a religião católica foi a única igreja, a única instituição religiosa que, por assim dizer, governou todas as ações e atividades humanas durante esse período. Agora, havia então uma insatisfação e um descontentamento por parte do rei, tá? E também por parte da burguesia. Lembra-se que a burguesia era aquela classe social que estava em ascensão entre metade e final da Idade Média, e a igreja ela condenava o lucro, chamando ele de usura. Então a burguesia que estava no desenvolvimento do comércio, que estava ganhando dinheiro, ela estava descontente com a atitude da Igreja Católica. Também havia as questões teológicas do livre-arbítrio, a teologia da predestinação e da fé, a leitura e a interpretação da Bíblia restrita apenas à Igreja, porque as missas e os únicos e raros exemplares da Bíblia eram escritos em latim. Havia também uma corrupção moral, porque a igreja ela vendia indulgências, né? Ou seja, o perdão de pecados para as pessoas pagavam para ter seus pecados perdoados. Havia a venda de relíquias sagradas, como objetos pertencentes a santos, que eram vendidos por grandes somas de dinheiro. Também a venda de cargos no clero, a corrupção do clero também, a questão da simonia, né? Eles compravam cargos e privilégios dentro da hierarquia da igreja. Havia uma ignorância religiosa dos padres e novas interpretações da Bíblia. E na questão do renascimento havia o antropocentrismo. Deus deixava de ser o centro do universo para que o homem se tornasse então o centro do universo, dos interesses, dos desenvolvimentos. Havia então precursores dessa reforma. Os primeiros a defender a ideia de mudança na igreja. Temos John Wycliffe, de 1324 mais ou menos, a 1384, seu período de vida, era um teólogo inglês, professor da Universidade de Oxford e reformador religioso. Ele trabalhou na primeira tradução da Bíblia para o idioma inglês, a Bíblia de Wycliffe. Ele condenou a venda de indulgência ou perdão de pecados e defendeu a formação de uma igreja nacional e a leitura da Bíblia ao alcance de todas as pessoas do país. Temos também John Hus, nasceu em Usinek, próximo a Praga, na República Tcheca, e foi professor da Universidade de Praga, teólogo e reformador, seguidor das ideias de John Wycliffe, mas ele foi queimado vivo em 1415, acusado de heresia. Heresia, o herege, é aquela pessoa que contradiz ou despreza os dogmas ou os ensinamentos da Igreja Católica. Ele também, por causa disso, ele denunciou os abusos da igreja e pregava uma atitude exemplar por parte dos clérigos. Tá? Temos também a reforma luterana que aconteceu no norte da Alemanha e nos países escandinavos, como Dinamarca, Suíça, Suécia. Havia, nesse caso de Lutero, o apoio dos príncipes feudais, o pretexto para tomar os bens então do clero, dos líderes religiosos católicos, e impedir o domínio do rei espanhol católico Carlos V, que estava em guerra ali com os países europeus do norte da Europa. Temos também o anabatismo na Alemanha, que foi uma revolta camponesa também antifeudal. Usava a Bíblia como
defensora do comunismo primitivo, né? Mas eles foram massacrados lá pelos príncipes feudais. Também tem João Calvino, que estabeleceu então a sua igreja calvinista na Suíça, principalmente, Inglaterra, Holanda e França. A igreja católica condenava os lucros dos burgueses e Calvino, João Calvino, defendia o trabalho duro e a acumulação de capital como um caminho para a salvação. Também na Inglaterra temos a igreja anglicana, que foi estabelecida, criada pelo rei Henrique VIII, dando reforço ao absolutismo inglês. Havia a questão do divórcio de Henrique VIII com Catarina de Aragão, que foi o pretexto para romper com o Papa e com a Espanha, porque a Igreja Católica condenava o divórcio. Então, esse rei havia então procurado se divorciar e rompeu com a Igreja Católica em território da Grã-Bretanha, ali na Inglaterra, Escócia, Irlanda, tá? E País de Gales. Muito bem, nós podemos ver aí pelo mapa a difusão da reforma no século XVI, nos países aí da Europa, nos reinos da Espanha, Reino da França e outros lugares aí que estavam se desenvolvendo. Criação dos Estados Nacionais modernos, como a gente conhece hoje, foi durante esse período, final da Idade Média, e durante esse período aí do Renascimento e da Reforma Religiosa do século XVI. Vamos em frente então. Temos a Reforma Luterana, que foi a principal, né, a precursora, a que deu início a essas reformas na Europa. Essa é a primeira parte da nossa videoaula sobre Reforma Religiosa e Absolutismo na Europa, séculos XV e XVI, Europa Moderna, Idade Moderna, início da Idade Moderna. Espero que tenham gostado dessa pequena introdução. E nós voltamos com a segunda parte muito em breve. Forte abraço e até mais.